Olá, sejam bem-vindos ao Instituto Vencer ao Câncer. Hoje, nós temos uma entrevista super especial com o professor Esper Callas, professor titular de moléstia infecciosa e parasitária da Universidade de São Paulo. Esper, seja bem-vindo ao Vencer o Câncer. Um prazer falar com você, Buzad, a honra é toda minha. Nós temos algumas perguntas para você que, obviamente, são típicas dos pacientes leigos ou pessoas leigas que têm interesse em paciente oncológico. A primeira é: nós no Brasil estamos preparados para essa epidemia? Buzad, eu acho que nenhum país estava preparado para essa epidemia. A gente está vendo uma pandemia que começou na China e espalhou pelo mundo inteiro. E o que acontece é que ela vem numa onda muito rápida, infecta um número muito grande de pessoas, como uma percentagem relativamente pequena, porém significativa dessas pessoas podem desenvolver doença grave, elas exercem uma pressão sobre o sistema de saúde muito intensa. A gente sabe que as pessoas que acabam desenvolvendo a forma mais agressiva da doença, que geralmente causa uma pneumonia muito intensa e falta de ar, é concentrada nas pessoas de mais idade e pessoas que têm outros problemas de saúde. Essas pessoas requerem um cuidado especial, porque sabendo que elas podem desenvolver uma doença mais grave, a gente tem que tomar todo o cuidado para diminuir a chance que elas peguem. A outra coisa importante é que o vírus causa tipicamente uma doença branda na maioria das pessoas, que é febre, dor de cabeça, tosse e um cansaço que vai se arrastando durante algum tempo e depois acaba indo embora sozinho. E, surpreendentemente, as crianças, os adolescentes, os adultos jovens praticamente não têm sintomas ou têm sintomas muito leves desse quadro. Isso faz com que a gente tenha uma doença que ela vai se espalhando de uma forma muito silenciosa nas comunidades e a gente só percebe esses casos que desenvolvem doenças mais graves. Recentemente, o vírus foi detectado no Brasil. O primeiro caso foi dia 26 de fevereiro e na cidade de São Paulo foram pipocando alguns casos aqui e ali, mas essa semana que passou foi a semana de uma virada com um aumento grande de número de casos de doença mais grave, que começou a ocupar muitos dos hospitais públicos e privados, especialmente da região metropolitana de São Paulo. E agora ela vai fazer sua onda para o interior, para os outros estados, e a gente tem que se preparar. A gente não pode subestimar o impacto que vai ter no nosso sistema de saúde e fazer os investimentos e preparações necessárias para enfrentar essa pandemia da melhor forma possível, com o menor dano possível. Você acha que a chance de a gente virar uma Itália é alta ou baixa? Eu acho que ela existe, embora seja, na minha opinião, menor. Mas eu acho também que talvez a gente veja comportamentos diversos em diferentes regiões do Brasil. Os lugares que têm uma medida de vigilância, realização de testes e uma rede de leitos de hospitais que tem lugar para receber pacientes em unidade de terapia intensiva maior, vai lidar melhor com o problema. Os locais que essa rede, essa infraestrutura, a realização dos testes, a notificação desses resultados for mais precária, vai ter mais problemas. E isso é muito desigual no nosso país. Não desigual somente na região, mas é desigual também ao tipo de serviço que a população tem acesso. A gente sabe que a rede de saúde complementar, são os hospitais privados, dos convênios, etc., costuma ter um número de leitos de UTI maior em relação à população atendida, comparado com a população que tem acesso somente ao Serviço Único de Saúde, que é o SUS, cujo número de leitos é reduzido. Então, a gente vai ter que, em algum momento, discutir de que forma o serviço privado também pode auxiliar o serviço público, especialmente fora de São Paulo, onde a situação é mais difícil. Vamos falar um pouquinho de novos medicamentos
vacinas e, obviamente, hidroxicloroquina e cloroquina, para o leigo entender o que realmente, de fato, é sabido, que ajuda ou que talvez possa ajudar. Vou começar pelas vacinas, Buzaide, para dizer que várias empresas já estão desenvolvendo novas vacinas. São muitos laboratórios com diferentes estratégias, mas o problema das vacinas é que demora pelo menos um ano até a gente ter alguma coisa sendo distribuída e aplicada nas pessoas. A gente também teria uma capacidade de produção dessas vacinas limitada no momento que ela estiver disponível. Mas é útil e importante desenvolver essa estratégia porque talvez a gente tenha outras ondas de coronavírus no futuro. Quem sabe uma vacina evite que as pessoas desenvolvam a doença. Então, é muito importante o investimento nessa área. Sobre o tratamento, há vários remédios novos que estão em desenvolvimento e a gente espera que a gente tenha acesso a eles antes da gente passar por toda a onda epidêmica brasileira. Aliás, se o Brasil tem, uma das vantagens que o Brasil teria é que a gente começou a enfrentar esse vírus depois de vários outros países. Então, o conhecimento que vai sendo acumulado nesses outros países talvez nos beneficie antes da gente sofrer o pico da nossa epidemia. Assim, a gente tem que esperar. Vários remédios, então, e talvez a gente tenha notícias em breve se eles vão funcionar para o tratamento da Covid-19. Agora, existem alguns outros remédios que estão disponíveis na prateleira que talvez poderiam ser úteis. E há uma tentativa de estudar se isso vai ser verdade ou não. O exemplo mais marcante e notório é da hidroxicloroquina, ou simplesmente cloroquina, um remédio utilizado para tratamento da malária no passado e é atualmente utilizado para tratamento de outras doenças onde o organismo ataca suas próprias células, que a gente chama de doenças autoimunes. Ela começou a ser tida por uma potencial medicação, mas a gente ainda não tem demonstração que ela funciona. Há alguns pacientes usando de uma forma que a gente chama compassiva, quer dizer, doenças muito graves, você acaba dando para ver se funciona, mas sem ter nenhuma certeza. Isso a gente já fez várias vezes para tratamento de diferentes tipos de câncer, com diferentes medicações, e nesse caso seria hidroxicloroquina para o Covid. E vários estudos de pesquisa em andamento. Eu, particularmente, estou torcendo para que dê certo o uso da hidroxicloroquina, mas eu não estou usando para os meus pacientes, por ausência dessa demonstração de eficácia e também por imaginar que há problemas no uso da hidroxicloroquina. O uso excessivo ou indiscriminado, ou mesmo, às vezes, sob supervisão médica, estão associados a aparecimentos de efeitos colaterais, alguns deles graves, que incluem alterações do batimento do coração, funcionamento do coração, alterações neurológicas, alterações de componentes do sangue que podem interferir no tratamento do câncer e depósito em olho, que em casos mais graves pode até levar à cegueira. Então, eu sou muito mais parcimonioso e eu tenho preferido não usar a hidroxicloroquina até que tenha uma evidência que me prove o contrário. Muito bom. Uma pergunta importante. Veja, o paciente oncológico tem aquele que já se tratou, está bem agora, ou recebendo hormonioterapia, ou nada. Esse paciente provavelmente não deve ir ao check-up ou conversar com o seu médico se ele estiver bem. Quer dizer, fazer o social distancing ao máximo. Mas tem aqueles que estão em tratamento, precisam ver o médico. Ele vai ou a uma clínica receber o tratamento ou vai a um hospital receber o tratamento. Como esse paciente deve se proteger? Desde a hora que sai de casa até a hora que entra no hospital e vai ser examinado e visto pelo seu médico. A primeira consideração é que mesmo curado de um câncer, mesmo somente numa vigilância a longo prazo, os dados que chegaram do começo dessa epidemia, especialmente vindos da China, mostram que eles têm risco maior de desenvolvimento de doença grave. E a gente precisa ter mais atenção. Então, é preferível tentar evitar que essas pessoas peguem o vírus. A primeira coisa é que isso não acontece só dentro do hospital, é no dia a dia das pessoas. Então, aquelas pessoas que
tem familiares que estão com sintomas respiratórios, nariz está pegando, a garganta, o entupido, está com uma tosse, a garganta pegando, ou uma febre e muito cansaço, deve evitar contato com essas pessoas. Não é só contato, assim, a distância, de preferência de gotículas da respiração, mas também contato pessoa a pessoa. Lavagem de mãos frequentes, antes e depois de se alimentar, lavagem de mãos depois de fazer alguma tarefa, ter, na medida do possível, que está em falta, né, um pouco de álcool gel em casa para limpar as mãos, esfregar as mãos e deixar secar na mão, porque é a hora que ela tem o efeito para matar os germes. O transporte para locais onde precisa fazer consultas médicas, fazer tratamento, preferencialmente um transporte individual do que um coletivo. E dentro do hospital, na hora que vai ter contato com muita gente, esses pacientes mais vulneráveis talvez mereçam evitar contato com superfícies, contato pessoa a pessoa, e usar uma máscara simples, que é essa máscara cirúrgica dentro do hospital. Eu acho que esses cuidados valem até que a gente passe essa onda epidêmica e retorne à nossa vida normal, ou tenha alguma forma de tratamento ou prevenção eficazes contra o coronavírus. Uma pergunta que está ocorrendo bem agora é: os pacientes idosos devem receber a vacina da influenza e eles devem ir a um hospital para tomar? É melhor esse drive-thru? O que você recomenda para fazer social distancing e, ao mesmo tempo, proteger essas pessoas contra a influenza? Aqueles que precisam pegar uma fila longa e ficar numa sala de espera por muito tempo para tomar a vacina estão sujeitos a, evidentemente, se expor em ambientes públicos. A campanha de vacinação está adotando algumas medidas para minimizar isso, mas aquelas pessoas que têm o privilégio de marcar horário para tomar a vacina ou até de recebê-la em casa, em alguns serviços privados oferecem isso, talvez seja uma alternativa para não ter uma exposição desnecessária ao coronavírus. Muito bom, Esper, eu achei fantástico os pontos que você cobriu. Eu queria mais uma vez agradecer a honra e o privilégio de tê-lo aqui no Vencer o Câncer e compartilhar o seu conhecimento com todas essas pessoas que nos ouvem hoje. Esper, obrigado mais uma vez. É um prazer, Buzaide, falar contigo e a audiência dessa sua iniciativa tão nobre e tão educativa para todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço.